Oi, gente, meu nome é Natália Eugênio, médica, mestre, especialista em clínica médica e especialista em hepatologia. Então, o que eu faço? Eu atuo aí no tratamento das doenças do fígado e estou muito feliz em ter vocês aqui comigo. Hoje nós vamos conversar sobre o que causa gordura no fígado. É até interessante a gente falar sobre isso, porque por muitos anos, antes mesmo de eu fazer medicina, eu ficava imaginando que gordura no fígado era causada pela ingesta de gordura. Então, em que ponto isso mudou, né? O que será que causa realmente gordura no fígado? É gordura? É carboidrato? É proteína? O que que é? Durante a faculdade, quando a gente começa a estudar a parte celular, a parte de formação de glicose, transformação gliconeogênese, a produção da molécula de açúcar no sangue, a gente começa a descobrir a verdadeira causa da gordura no fígado. É o excesso de carboidrato. Mas não adianta eu falar para vocês o que é carboidrato se eu não explicar o que é carboidrato. Carboidrato nada mais é do que a molécula de açúcar do sangue. E de onde vem esse carboidrato? O carboidrato pode vir da fruta, o carboidrato pode vir do arroz, o carboidrato pode vir da farinha, do macarrão, do biscoito, da bolacha, do miojo, de todos esses alimentos que possuem na sua conformação primária a produção e formação de açúcares. É isso que causa a gordura no fígado. O que acontece? A molécula de glicose, você come um pão. Você compra um pão e come o pão. O pão ele começa a ser quebrado no nosso organismo para o organismo fazer a absorção das macromoléculas. E aí ele vai dividir o que é carboidrato, o que é proteína, o que é lipídio. E aí o carboidrato ele vai se quebrando e vai se dividindo em moléculas. Então, o carboidrato, não existe só um tipo de carboidrato, existem vários tipos de carboidrato. Nem todo carboidrato faz mal, isso é algo que a gente precisa ter consciência. Existem bons carboidratos. O carboidrato, por exemplo, que vem da fruta, a frutose, é um bom carboidrato. Então, a gente só precisa escolher um pouquinho melhor esses carboidratos. E por que isso faz mal para o nosso organismo? O que faz mal não é a ingestão do carboidrato, é o excesso de carboidrato. Não é o pão que você come no café, não é o arroz do almoço. São os 3 pães que você come no café, são as 3 conchas de arroz do almoço, é o biscoito e a bolacha do lanche da tarde, é o miojo à noite, é esse excesso. Por quê? O nosso organismo, ele precisa que o açúcar, que vira glicose, que vira energia para o nosso corpo, ele entre dentro da célula. Imaginem o seguinte: para que eu preciso de açúcar? O açúcar nada mais é do que o precursor da formação da molécula de glicose que precisa entrar dentro da célula. Quando a molécula é absorvida pela corrente sanguínea, deixa eu explicar um pouquinho melhor para vocês conseguirem compreender. A gente come o arroz vai para o nosso estômago. Durante a passagem pelo nosso intestino, esse arroz ele vai sendo quebrado em moléculas. Então, o meu organismo, através do meu intestino, ele vai conseguir absorver essas moléculas. E aí essa molécula cai onde? Na corrente sanguínea. Quando essa molécula entra dentro da corrente sanguínea, eu preciso que ela entre dentro da minha célula para me fornecer energia. A glicose, ela é essencial para o fornecimento de energia. Vocês já ouviram falar de alguém que ficou dando empassamento, passou mal quando teve hipoglicemia? É por isso, porque não tinha açúcar dentro da célula. Só que o nosso corpo, ele precisa de uma quantidade certa de açúcar. Ele precisa de uma quantidade certa de glicose. A partir do momento em que o meu corpo ele recebe glicose em excesso, essa glicose ela vai formar uma outra via dentro do meu organismo. E essa via é uma via tóxica. É uma via que promove a produção de radicais livres de oxigênio, de formação de corpos cetônicos. Então, tudo isso vai começar a promover o quê? Lesão no meu corpo. Hoje a gente está aqui para falar de fígado. Mas eu quero dizer para vocês que o excesso de açúcar no sangue, ele lesiona todos os órgãos do nosso corpo.
desde o nosso cérebro, ao nosso coração, aos nossos vasos, ao nosso rim. E hoje a gente está aqui para falar de como é que isso promove a lesão no fígado. Então vamos lá. Imagina que você tem um excesso de corpos cetônicos no seu organismo, pelo excesso de carboidrato. Esse carboidrato, ele começa a se acumular no seu fígado. E o fígado, o que acontece? Ele começa a ficar inflamado. É o que a gente chama de esteatohepatite. Então, vocês conseguiram entender a via? O excesso de carboidrato vai provocar algo que a gente chama de resistência à insulina. Porque o que acontece? Se você come açúcar em excesso, imagina aí, hoje eu fui para um aniversário, comi muito bolo, comi muito macarrão, comi muito salgadinho. O nosso corpo, de forma normal, ele tem uma molécula que a gente chama de insulina. E para que serve a insulina? Nada mais é do que basicamente para neutralizar a glicose. Então, em condições normais, se eu como muito açúcar e eu tenho insulina funcionante, eu consigo neutralizar o excesso da glicose. É por isso que a gente pode comer um bolo a mais no aniversário. É por isso que às vezes a gente pode se dar ao luxo de comer um carboidrato em excesso. Só que quando isso acontece de forma corriqueira, de forma constante, o meu organismo ele pode falhar de duas formas. Primeiro, ele começa a ter uma situação de falha da insulina. A insulina, ela começa a não funcionar de forma adequada. Então, o que acontece? Eu tenho açúcar em excesso e aí eu não tenho mais a insulina funcionando de forma adequada. E aí é uma condição que a gente chama de resistência à insulina. Então, esses pacientes com gordura no fígado normalmente têm resistência à insulina. Saibam que resistência à insulina acontece em pacientes magros. Não é só paciente obeso e paciente com sobrepeso, isso vocês precisam saber. Outra coisa importante, existe uma outra condição hoje que a gente vem trabalhando muito, que é uma condição chamada síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É o paciente que junta a maioria dos fatores de risco para ter gordura no fígado, por exemplo. Obesidade, aumento da circunferência abdominal, alteração no perfil lipídico, alteração na pressão, alteração na glicemia. E quando eu começo a juntar tudo isso, porque a gente começa a ver isso na prática, eu tenho certeza que vocês já viram alguém. Essas pessoas, elas vêm com o combo completo. Ela já vem com alteração no colesterol, ela já vem com alteração na gordura, ela já vem com alteração na glicose, ela já vem com aquela barriguinha mais saliente. Então, esses pacientes, a gente começou a se questionar. Por que será? O que eles têm em comum? Qual será a via? Não é possível que toda vez esses pacientes tenham tudo isso junto e não tenham nada em comum entre eles. E a gente começou a descobrir que tem sim. É uma síndrome que a gente chama de síndrome metabólica. Então, o que a gente aprendeu até aqui? Que os meus pacientes podem ter resistência à insulina e podem também ter síndrome metabólica. E aí eu vou imaginar então que o meu corpo está ali inflamado. Como eu disse, eu tenho uma síndrome metabólica. Então, todo o meu metabolismo, ele está alterado. E aí, nesse caso, eu começo a lesionar o meu fígado. Por quê? Porque o fígado ele não consegue agir e atuar naquela situação de extrema inflamação, de extrema produção de colesterol, de extrema produção de açúcares que são tóxicos e nocivos ao nosso organismo. E aí começam a produzir e transformar, na verdade, a criar células de gordura dentro do fígado. O fígado, eu sempre gosto de dar o exemplo, que é como se fosse uma casa. Existem vários tijolinhos, eu preciso de vários tijolos para construir uma casa. Esses tijolos, no fígado, a gente vai chamar de hepatócito. Então, um fígado funcionante é igual a uma casa bem construída. Tem vários hepatócitos saudáveis. Só que aí eu começo a colocar umas células de gordura. Então, imaginem que você vai fazer uma obra e começa a colocar materiais inapropriados. A casa vai fazer o quê? Vai perdendo a sua estrutura, vai perdendo a sua conformidade. E aí, não só eu começo a colocar células de gordura, mas eu começo a gerar uma inflamação local. E agora a gente precisa conversar sobre uma coisa. Hoje em dia, a gente vem percebendo o aumento exponencial de gordura no fígado.
Quantas pessoas vocês conhecem que possuem gordura no fígado? Mas nem todo mundo que tem gordura no fígado é um paciente que seja fator de risco para ter esteatohepatite, que é a gordura no fígado mais inflamação no fígado, e é essa condição que é fator de risco para cirrose e para câncer de fígado. Então, por que a gente trata todo mundo que tem gordura no fígado? Porque a gente não sabe a olho nu e a só por exame de ultrassom quem é que tem só esteatose e quem tem esteatohepatite. E a esteatose, ela pode progredir para a esteatohepatite, e vocês precisam saber disso. Então, é por isso que a gente trata todo mundo que tem esteatose hepática. E aí, Natália, como é que eu vou saber, né? O que eu posso fazer? Isso vai ser conversa para os próximos vídeos, o tratamento de gordura no fígado. Mas de forma básica, se vocês assistirem essa aula e entenderem que a base do problema da gordura no fígado é o excesso de carboidratos, já vai me ajudar muito e eu já vou ficar muito feliz por vocês. Porque vocês vão começar a entender a base do tratamento que a gente vai falar mais pra frente. E é interessante a gente falar sobre isso, porque eu acho que eu já até comentei no vídeo anterior a história que eu tenho com meu pai. Meu pai, ele tinha gordura no fígado. E eu quero dizer que nós vencemos a gordura no fígado e hoje meu pai não tem mais gordura no fígado. E aí, na época que meu pai diagnosticou gordura no fígado, eu me questionei muito, né? Porque ele não é diabético, ele não é hipertenso. Só que ele tem uma circunferência abdominal aumentada. Então, ele tem aí um dos fatores de risco para você ter gordura no fígado, que é circunferência abdominal aumentada, alteração no colesterol, alteração nos açúcares e inúmeras outras alterações que podem ser fator de risco. Então, vocês precisam entender aqui, agora, aquela ideia de eu sou magro, mas eu tenho gordura no fígado. Por quê? Né? Por quê? Porque você pode ser magro hoje, mas você tem um diabetes descompensado. Você pode ser magro hoje, mas tem uma alteração já de resistência à insulina. Quantas pessoas magras diabéticas a gente conhece? Várias. Não são tanto a exceção. São menos frequentes do que o paciente com sobrepeso, obeso, com certeza. Mas eles ainda existem e vão ocorrer com continuidade. Mas eu preciso lembrar que o sobrepeso, de forma preponderante, é fator de risco para gordura no fígado. Por quê? A obesidade, o sobrepeso, o excesso de adipócitos, e a gente vai começar a conversar mais sobre esses nomes, né? Eu falei já dos hepatócitos, e o que são os adipócitos? Os adipócitos são as células de gordura do nosso corpo. Cada célula do nosso corpo tem um nome, e eu não estou aqui para ensinar vocês todas, mas a gente precisa se habituar pelo menos com as mais comuns. Então, os adipócitos, que são as células de gordura do nosso corpo, elas começam a inchar. Existem duas fases na nossa vida. Existe a fase na infância, que a gente multiplica o número de adipócitos. Vocês já ouviram falar aquela pessoa que fala assim, nossa, essa pessoa, ela come, não tem tendência a engordar? Pode ser por isso. Porque provavelmente na infância, ela era uma criança mais magra que tinha poucos adipócitos. Durante a nossa vida adulta, a gente não multiplica mais adipócito. A gente aumenta esses adipócitos. Então, por exemplo, digamos, eu fui uma criança magra, e eu não fui, quero dizer para vocês que eu não fui. Sempre tive um sobrepeso na infância. Mas, se eu tivesse sido uma criança magra, a tendência é que na vida adulta eu tenha mais dificuldade para engordar, porque eu não vou multiplicar os adipócitos, eu não vou multiplicar os tijolinhos. O que eu faço na vida adulta seria só hipertrofiar e aumentar. É por isso que existem pessoas que têm mais dificuldade, mais facilidade para emagrecer ou para engordar. Óbvio que existem outras explicações, mas isso é uma das explicações. Então, o que eu quero alertar para vocês? Que assim como o meu pai, que não era diabético, não era hipertenso, tinha um perfil lipídico alterado, tinha uma circunferência abdominal alterada, poderia acontecer com vocês. E é uma doença silenciosa. É isso que a gente precisa ter em mente também. A gordura no fígado não avisa que ela está lá. Ela não avisa que ela apareceu. Ela não avisa que ela está piorando. Ela não avisa que ela está muito ruim. Muitas vezes você vai fazer um exame
ocasional. E a gente vai falar sobre diagnóstico em outro vídeo. Você foi fazer um exame de rotina e descobriu que tinha gordura no fígado. Que bom que descobriu enquanto está na gordura no fígado. Pior se você já tivesse cirrose ou até um câncer de fígado. Mas aí o que eu preciso entender? Que eu preciso me cuidar e entender a base da doença. Se eu entendo a base da doença, o que provoca toda essa alteração no meu fígado, que essa alteração ocorre em outros órgãos do meu corpo. A gente está aqui para falar de fígado, mas sempre lembrando que eu tenho um corpo, que ele funciona como uma máquina, então que pode alterar todas as partes. O que eu consigo, se eu sei o que causa a doença? Evitar, diminuir, melhorar. E é por isso que a gente falou hoje sobre o que causa gordura no fígado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até o próximo episódio. Me sigam nas redes sociais, Instagram e YouTube, Natália Epato. E é isso.